Descubra a festa do Dia de Finados no México. Essa celebração vibrante, conhecida como Dia de los Muertos, homenageia os que já partiram e acontece nos dias 1 e 2 de novembro. A Unesco reconheceu essa tradição como importante, com raízes culturais profundas. Durante esse período, as famílias montam altares coloridos, chamados ofrendas, decorados com fotos, flores e pratos favoritos dos falecidos. As flores de cempasúchil, com sua cor e aroma intensos, têm um significado especial, pois acredita-se que ajudam os espíritos a voltarem para os vivos. As ruas e cemitérios ganham vida com desfiles, música e danças tradicionais, celebrando a memória de forma alegre e não triste. Os rostos são pintados com padrões elaborados que lembram caveiras, como uma maneira divertida de aceitar a morte. O Dia de Finados não é apenas um dia de luto, é uma celebração da vida e dos laços familiares, honrando as memórias e o legado que vivem para sempre. Quer sentir a magia dessa festa única? Você não vai acreditar no que os esquilos voadores são capazes. Esses incríveis mamíferos noturnos, que vivem nas densas florestas do sul da Ásia, têm uma habilidade impressionante de planar. Eles possuem uma membrana especial esticada entre suas patas, que lhes permite flutuar graciosamente no ar. Imagine pular de um galho e planar sem esforço a até 400 metros de altura. Essa adaptação incrível os ajuda a se mover pelas densas copas das árvores, encontrar comida e evitar predadores. Os esquilos voadores são principalmente herbívoros, comendo frutas, nozes e flores, mas suas habilidades de planar os tornam únicos e fascinantes de se observar em seu habitat natural. Ao planejar, eles não só se movem de forma eficiente, mas também desfrutam de uma vista deslumbrante de sua casa na floresta. Na próxima vez que você pensar em esquilos, lembre-se desses acrobatas incríveis flutuando entre as árvores. A natureza não é surpreendente? Você sabia que em Kentucky é proibido pintar patinhos de azul ou de qualquer outra cor brilhante? Essa lei inusitada visa proteger os animais, garantindo que os filhotes, como os patinhos, recebam cuidado e respeito. Cores vibrantes podem enganar potenciais donos, que podem comprar esses patinhos achando que são apenas animais de estimação da moda. Na verdade, a pintura prejudica a saúde dos patinhos. Além disso, essas cores brilhantes costumam desbotar à medida que os patinhos crescem, tornando-os menos atraentes e, consequentemente, podendo ser ignorados. A lei de Kentucky nos lembra da importância de cuidar dos animais de forma responsável. Portanto, se você ver um patinho, deixe-o ser belo em seu tom natural de amarelo ou marrom. Quantas outras leis estranhas existem pelo país? Você sabia que os ecossistemas de água doce são surpreendentemente ricos em vida? Esses lugares únicos ocupam apenas 1% da superfície da Terra, mas abrigam incríveis 10% de todas as espécies conhecidas. Imagine só! Isso inclui impressionantes 40% de todos os peixes do planeta, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar. Rios, lagos e pântanos, embora pequenos em área, são importantes centros de biodiversidade, cheios de vida, desde minúsculos micro-organismos até grandes mamíferos. Eles oferecem serviços essenciais, como água potável, controle de enchentes e oportunidades de lazer. O fato de que essa diversidade exista em apenas 0,01% do total de água no planeta torna os ecossistemas de água doce extremamente valiosos e vulneráveis. Infelizmente, a atividade humana, como poluição, construção de barragens e mudanças climáticas, ameaça esses ambientes frágeis. Proteger os habitats de água doce é vital não apenas para as incríveis espécies que lá vivem, mas também para a saúde do nosso planeta como um todo. Como podemos garantir que esses ecossistemas preciosos continuem a prosperar no futuro? Um fato interessante sobre O Silêncio dos Inocentes. Lançado em 1991, esse emocionante thriller ganhou o Oscar de melhor filme, mas, curiosamente, não recebeu nenhuma indicação para atuação naquele ano. Isso é algo raro na indústria cinematográfica, onde performances excepcionais costumam chamar atenção. A trama envolvente e a direção habilidosa de Jonathan Demme cativaram tanto o público quanto os críticos, focando na tensão psicológica da história, em vez de nos atores individuais. A atuação de Jodie Foster como a estagiária do FBI Clarice Starling e a performance assustadora de Anthony Hopkins como o Dr. Hannibal Lecter se tornaram icônicas, mas o sucesso do filme se deve, em grande parte, à sua narrativa tensa e ao estilo de produção.
Esse ponto importante levantou questões sobre como avaliamos os filmes. Será que uma ótima história pode ofuscar o talento individual? O Silêncio dos Inocentes continua sendo um exemplo perfeito de como a arte de contar histórias pode superar prêmios individuais. Você sabia que o hélio está acabando? O hélio, um gás incolor e não renovável, se forma ao longo de milhões de anos devido à decomposição de elementos radioativos no interior da Terra. Embora muitas vezes seja associado a balões e vozes engraçadas, o hélio desempenha um papel importante na tecnologia moderna. Por exemplo, ele é essencial para a produção de cristais de silício usados na eletrônica e para resfriar aparelhos de ressonância magnética, que nos ajudam a ver o interior do corpo humano. Infelizmente, a forma como extraímos hélio hoje é insustentável. Estamos usando-o mais rápido do que ele pode se formar naturalmente. Especialistas alertam que, se não mudarmos nossos métodos, poderemos enfrentar uma grave escassez em algumas décadas. Isso significa que muitas tecnologias das quais dependemos podem ser afetadas. Então você já pensou em quão dependentes somos desse gás leve e o que podemos fazer para preservá-lo? É verdade. Em 1960, quando tinha apenas 26 anos, Jenny entrou no Parque Nacional Gombe Stream, na Tanzânia, para estudar chimpanzés selvagens. O que ela descobriu foi revolucionário. Ela foi a primeira a observar esses incríveis primatas fazendo e usando ferramentas. Imagine só, chimpanzés usando gravetos para pescar cupins ou quebrando nozes com pedras. Foi uma revelação que mudou nossa compreensão sobre o comportamento e a inteligência dos animais. Antes de Jenny, acreditava-se que o uso de ferramentas era uma característica exclusiva dos humanos. Sua pesquisa não apenas nos ensinou sobre os chimpanzés, também gerou debates sobre a profundidade da cognição animal. As descobertas de Jenny mostraram que essas criaturas têm mais semelhanças conosco do que pensávamos. Sua dedicação e paixão pela conservação a tornaram uma defensora global da vida selvagem e da proteção ambiental. Até hoje, ela continua seu trabalho com o Instituto Jane Goodall, inspirando pessoas em todo o mundo a respeitar e proteger as incríveis espécies do nosso planeta. Então, da próxima vez que você pensar em animais, lembre-se da jornada notável de Jenny e de como ela abriu nossos olhos para as maravilhas do mundo natural. Um fato interessante sobre a possível adesão do Canadá aos Estados Unidos. De acordo com um dos 13 artigos da Confederação, ratificado em 1781, existe uma ideia fascinante. Se o Canadá algum dia decidir solicitar a entrada nos Estados Unidos, ele se tornará automaticamente o 51º estado. Essa disposição mostra o quanto as duas nações estão historicamente ligadas. A ideia pode parecer surpreendente, considerando as diferentes identidades e estruturas de governo de ambos os países hoje. Além disso, essa possível adesão frequentemente gera discussões divertidas entre os cidadãos dos dois países. Embora Canadá e Ewatas tenham, em geral, uma relação amistosa, a ideia de se tornar um estado levanta questões sobre a integração cultural e política. Como as tradições canadenses se encaixariam na vida americana? O design da bandeira mudaria, ou regiões como Quebec manteriam sua identidade única. Embora esse artigo seja principalmente simbólico hoje, ele destaca as dinâmicas em constante mudança entre os países vizinhos, nos convidando a imaginar um outro cenário norte-americano. Sim, é verdade, e tudo se deve à necessidade delas de sangue. As fêmeas dos mosquitos precisam de proteínas do sangue para desenvolver seus ovos, por isso são elas que nos picam. Os machos, por outro lado, se alimentam principalmente do néctar das plantas para obter energia. Esse comportamento relacionado ao sexo é muito interessante. Quando uma fêmea de mosquito pica, ela usa partes bucais especiais para perfurar a pele, injetando saliva que ajuda a evitar a coagulação do sangue, facilitando a alimentação. Então, da próxima vez que você estiver espantando um mosquito, lembre-se de que o inseto zumbidor que está te atacando é provavelmente uma fêmea determinada a se alimentar e se reproduzir. Esse é um aspecto único da natureza, que destaca como os papéis podem ser diversos no mundo animal, mesmo dentro de uma única espécie. Você já se perguntou por que os escorpiões são seguros para comer? Em muitos países, especialmente na China e no México, os escorpiões não são apenas criaturas assustadoras que se escondem nas sombras. Eles também são um petisco popular. Apesar de sua reputação intimidadora, esses aracnídeos podem ser consumidos, pois o preparo elimina as proteínas nocivas presentes em seu veneno. Quando fritos ou assados, os escorpiões ficam crocantes e saborosos,
tornando-se uma iguaria para os amantes de comidas exóticas. Na verdade, eles são frequentemente servidos em espetos ou como comida de rua. Essa prática culinária destaca como diferentes culturas aceitam uma variedade de alimentos que podem parecer estranhos à primeira vista. Então, da próxima vez que você pensar em experimentar algo ousado, lembre-se de que os escorpiões podem ser um petisco saboroso e rico em proteínas, que conta uma história sobre tradições e criatividade na culinária. Um fato incrível sobre as Outer Banks. Essas ilhas deslumbrantes na costa da Carolina do Norte não são apenas terras fixas, elas estão em movimento. As Outer Banks estão se deslocando cada vez mais para o oeste devido às forças da natureza, principalmente tempestades fortes e ventos constantes. Essas forças poderosas empurram a areia das praias do leste para o oeste, moldando a paisagem ano após ano. Imagine estar em uma praia onde a água costumava tocar a areia, apenas para descobrir que a linha da costa recuou misteriosamente vários pés. Esse movimento dinâmico não é apenas uma maravilha visual, mas também um assunto de intenso estudo para pesquisadores que se concentram na erosão costeira e nas implicações das mudanças climáticas. À medida que essas ilhas migram, elas também alteram o delicado equilíbrio dos ecossistemas locais. As Outer Banks abrigam uma variedade de vida selvagem única, e à medida que seus habitats mudam, também muda a distribuição dos animais que dependem deles. Portanto, quando você pisar nessas belas praias, aprecie o fato de que está testemunhando um ambiente em constante evolução, vivo e sempre em mudança. E se eu disser que 17 traz azar na Itália? Essa crença interessante vem de longe e está ligada à pronúncia do número 17. Em italiano, 17 se pronuncia 17, que pode ser rearranjado para formar a palavra vixi, que significa eu vivi, uma frase relacionada à morte. Por causa dessa associação sinistra, muitos italianos tentam evitar o número 17 no dia a dia. Por exemplo, você não encontrará o 17º andar em muitos prédios, ou o 17º assento em aviões. Em vez disso, eles costumam substituir esse número por 16 bis ou simplesmente pular para 18. Essa superstição não é única, pois muitas culturas ao redor do mundo têm seus números associados à sorte ou ao azar. Então, da próxima vez que você estiver na Itália, fique atento ao número 17, só por precaução. Você já se perguntou por que o francês era tão raro? Durante a Revolução Francesa, havia um cenário linguístico interessante na França. Surpreendentemente, a maioria das pessoas não falava francês. Em vez disso, se comunicavam em línguas regionais, como o occitano, o bretão e o basco. Isso reflete não apenas a diversidade de dialetos, mas também um rico patrimônio cultural. Cada região tinha sua identidade única, moldada pela história e tradições locais. Por exemplo, o occitano era amplamente falado no sul, enquanto o bretão prosperava na Bretanha. Essas línguas carregavam o legado e os costumes do povo, permitindo que expressassem suas visões únicas. Com a disseminação do espírito revolucionário, cresceu o desejo por uma língua nacional única, o que acabou levando à predominância do francês. No entanto, a coexistência dessas línguas regionais em um momento tão decisivo mostra o quão diversa e complexa era a identidade da França. Não é incrível como a língua molda a cultura e a história? Você consegue imaginar que a idade traz novos começos? Em 2019, Mangayama Yaramati ganhou as manchetes ao se tornar a mãe mais velha a dar à luz gêmeos aos 74 anos, graças à fertilização in vitro, FIV. Essa conquista rara não apenas gerou discussões sobre a maternidade, mas também destacou os avanços nas tecnologias reprodutivas. Embora a FIV seja uma salvação para muitos casais enfrentando problemas de fertilidade, ela está associada a riscos elevados, especialmente para mães mais velhas, como Yaramati. Entre os problemas de saúde podem estar diabetes gestacional, pressão alta e partos prematuros, que podem ameaçar tanto a mãe quanto os filhos. A trajetória de Yaramati inspira muitos, mostrando que a idade não deve ser um obstáculo para o surgimento de uma nova vida. Sua história levanta questões importantes sobre os limites da maternidade e o papel da ciência moderna na formação de famílias. Até onde a tecnologia pode mudar nossa compreensão sobre a maternidade? Já se perguntou quem governa o Ártico? Os ursos polares são os reis indiscutíveis do frio.
Essas criaturas magníficas são os maiores predadores terrestres da Terra e dominaram as paisagens geladas do Ártico, com seu pelo espesso e branco, que funciona como um isolante perfeito e uma camada de gordura sob a pele. Os ursos polares se mantêm aquecidos em temperaturas que podem cair muito abaixo de zero. Eles caçam principalmente focas, usando seu poderoso olfato para encontrar buracos de respiração no gelo, onde essas refeições escorregadias emergem para respirar. Falando em gelo, você sabia que um único urso polar pode pesar entre 400 e 725 quilos? Isso é tanto quanto alguns carros pequenos. Quando vagam por seu território gelado, eles podem percorrer grandes distâncias, às vezes mais de 48 quilômetros em um dia, em busca de comida ou parceiros. Infelizmente, com as mudanças climáticas fazendo o gelo marinho derreter, os ursos polares enfrentam ameaças crescentes ao seu habitat e suprimento de alimentos. Compreender esses animais incríveis nos ajuda a apreciar não apenas sua força, mas também o delicado equilíbrio do ecossistema do nosso planeta, lembrando-nos por que precisamos proteger seu lar gelado. O que realmente motiva a comunicação através de contas entre os Masai? As contas na cultura Maasai não são apenas acessórios bonitos, elas formam uma linguagem única. Cada cor e padrão tem um significado especial, permitindo que as pessoas expressem seu status social, idade e estado civil sem usar palavras. Por exemplo, as contas vermelhas simbolizam força, enquanto as brancas representam paz e pureza. Quando uma mulher Maasai se enfeita com colares elaborados de contas, ela não apenas mostra suas habilidades, mas também conta sua história de vida. Essa forma vibrante de autoexpressão é uma conexão direta com sua identidade e herança. Ela tem a incrível capacidade de preservar longas histórias, onde cada conta se torna parte de uma narrativa rica. Então, da próxima vez que você ver as contas Maasai, lembre-se de que não é apenas arte. É um diálogo vibrante que conecta gerações. Na Austrália, existem casas, lojas e igrejas únicas, esculpidas profundamente nas antigas minas de opala. Isso cria um ambiente fresco e tranquilo, ideal para quem busca abrigo do calor. Essas incríveis moradias não só têm uma rica história, mas também um detalhe interessante. Durante reformas ou pequenas melhorias, os moradores frequentemente encontram opalas escondidas. Imagine levantar um azulejo e descobrir uma pedra brilhante bem debaixo dos seus pés. Esse momento agradável transforma projetos domésticos comuns em emocionantes caças ao tesouro, onde cada reforma pode levar a uma descoberta surpreendente. O encanto da vida na mina de opala inspira e atrai pessoas de todo o mundo. Esse estilo de vida subterrâneo demonstra como as pessoas se adaptam ao seu ambiente, mantendo o caráter único desses espaços ricos em opala. Você consideraria a possibilidade de viver em uma mina? Um fato interessante sobre o Dr. Pepper. A primeira garrafa de Dr. Pepper foi vendida nos Estados Unidos em 12 de janeiro de 1885, marcando um momento doce na história. A bebida foi criada pelo farmacêutico Charles Alderton, em Waco, Texas. Inicialmente era servida em uma farmácia. Alderton queria desenvolver uma bebida única que agradasse os clientes locais. Após muitos experimentos com diferentes sabores e ingredientes, ele finalmente teve sucesso. A bebida rapidamente se tornou popular graças à sua combinação única de 23 sabores, o que garantiu sua ampla aceitação. O Dr. Pepper não ficou apenas local. Ele se tornou conhecido em nível nacional, refletindo o espírito inovador de sua época. Hoje, milhões de pessoas em todo o mundo desfrutam dele, gerando discussões sobre sua receita secreta e o sabor único que o diferencia de outros refrigerantes. Quem poderia imaginar que uma simples bebida de farmácia se tornaria um clássico tão amado? E se eu falasse sobre a homenagem aos mortos? Em muitas culturas, os rituais para os falecidos não são apenas cerimônias, são poderosas demonstrações de amor e respeito. Por exemplo, as famílias costumam criar altares com fotos, pratos favoritos e objetos memoráveis de seus entes queridos, para que eles continuem sendo uma parte importante da vida familiar. Esse profundo respeito ressalta a crença de que os mortos ainda desempenham um papel ativo na família, influenciando e guiando seus parentes vivos. Em vez de serem esquecidos, os amados são lembrados em dias especiais, como o Dia dos Mortos no México, onde encontros alegres refletem risos e memórias. Essas tradições mostram que a morte não é o fim, é uma transição, e as famílias expressam sua conexão por meio dessas práticas significativas.
Não é maravilhoso pensar que nossos entes queridos estão sempre conosco, moldando nossas vidas em espírito? Acredite ou não, o personagem tem mais de 9.000 anos. Essa descoberta incrível, relacionada a achados arqueológicos na Finlândia, não é apenas uma relíquia do passado. Ela simboliza uma profunda conexão com a história humana. Conhecido como Pohjon Birit, esse antigo personagem desempenhou um papel importante como figura antisséptica, mostrando a inventividade humana primitiva no uso da natureza para a cura. Arqueólogos encontraram fragmentos de Pohjon Birit, revelando como nossos ancestrais usavam suas propriedades para combater infecções muito antes do surgimento da medicina moderna. A importância desse personagem destaca como as pessoas, ao longo dos séculos, buscaram maneiras de proteger sua saúde, recorrendo à natureza. Ao estudar a origem de Pohjon Birit, aprendemos não apenas sobre sua aplicação prática, mas também sobre as culturas que o veneravam. É um lembrete vívido de que os conhecimentos antigos muitas vezes serviram de base para as práticas modernas que às vezes tomamos como garantidas. O que mais a arqueologia pode revelar sobre a notável engenhosidade de nossos antepassados? Difícil de acreditar, mas Morgan Freeman já pilotou aviões. Com apenas 18 anos, o lendário ator Morgan Freeman tomou uma decisão inesperada ao se alistar na Força Aérea do Zechua. Embora a maioria de nós o conheça por sua voz inesquecível e papéis em filmes, sua carreira militar começou como técnico de rádio, onde desenvolveu habilidades importantes para a aviação. Curiosamente, Freeman foi aceito em um programa de treinamento de pilotos de caça, o que soa como uma aventura emocionante. No entanto, ele fez uma escolha consciente de recusar essa oportunidade, o que demonstra seus fortes princípios morais. Freeman não queria aprender a matar, ele apenas amava voar. Esse olhar fascinante sobre sua vida mostra que até ícones têm um passado multifacetado, moldado por valores e decisões que refletem sua verdadeira essência, além da atenção do público. Não é inspirador ver como a escolha de um jovem influenciou a lenda que ele acabou se tornando? Difícil de acreditar, mas a Mongólia tem Wi-Fi grátis na estepe. Este fato fascinante destaca a incrível velocidade com que o sistema de telecomunicações da Mongólia está se desenvolvendo. No coração das vastas e deslumbrantes estepes, onde a vida nômade tradicional predominava, pontos de Wi-Fi gratuitos estão transformando a vida cotidiana. Essas conexões de internet permitem que famílias nômades e viajantes se comuniquem, acessem serviços essenciais e até gerenciem negócios diretamente do campo aberto. Imagine estar na beleza serena da estepe, cercado por ovelhas pastando, enquanto verifica suas mensagens ou navega pelas últimas notícias online. Essa inovação notável reflete uma mudança cultural que abraça a modernização, respeitando ao mesmo tempo o rico patrimônio da Mongólia. Com um número crescente de pessoas conectadas, o cenário digital está aprimorando o tecido social das comunidades nômades, fornecendo ferramentas para educação, comércio e conexão. À medida que a tecnologia continua a avançar, a Mongólia mostra que é possível unir tradições antigas com conveniências modernas, criando uma mistura única do velho e do novo. O que o futuro reserva para esta nação dinâmica? Descubra a magia da arte de Octávio Ocampo. Este talentoso artista mexicano é conhecido por suas obras realistas que habilmente incorporam ilusões ópticas. Ao dedicar um tempo para explorar suas criações, você encontrará camadas de profundidade e detalhes complexos que revelam uma estrutura visual única. Ocampo convida você a olhar mais de perto, incentivando os espectadores a observar cada peça com atenção. Sua arte não é apenas um espetáculo, é uma experiência que desafia a percepção e estimula a imaginação. Ao mergulhar em suas obras, você perceberá como objetos e cenas do dia a dia se transformam em algo inesperado, despertando curiosidade e admiração. A habilidade de Ocampo em borrar as fronteiras entre a realidade e a ilusão deixa uma impressão duradoura, nos levando a ver o mundo ao nosso redor de uma nova maneira, o que você descobrirá em suas obras fascinantes. Você já viu uma ponte em espiral em ação? A ponte em espiral Choluteca, em Honduras, é uma maravilha da arquitetura com um design único, feito para resistir às forças da natureza. Essa ponte impressionante não é apenas bonita, sua forma é crucial para aumentar a resistência a furacões e terremotos, tornando-a uma estrutura confiável em uma área propensa a desastres naturais.
A forma espiral permite que a ponte distribua as cargas de maneira uniforme, o que é especialmente útil em condições climáticas extremas. Quando o vento sopra forte e a terra treme, a ponte choluteca permanece firme, simbolizando a inovação da engenharia. Construída no início dos anos 1990, essa obra notável atraiu a atenção de engenheiros e turistas, provando que beleza e funcionalidade podem andar juntas. Visitar a ponte não só oferece a chance de ver esse design único, mas também destaca como uma arquitetura bem pensada pode proteger comunidades das condições adversas do ambiente. Quer saber mais sobre essa ponte fascinante? Os carros da NASCAR são mais rápidos do que você imagina. Esses veículos de corrida têm uma potência incrível de 400 cavalos, permitindo que alcancem velocidades impressionantes de até 320 km por hora. Para entender melhor, imagine, eles aceleram de 0 a 100 km por hora em apenas 3,4 segundos. Essa combinação de potência e velocidade torna as corridas da NASCAR emocionantes para os espectadores. Os carros são projetados para alto desempenho, com um design aerodinâmico que facilita a passagem pelo ar, permitindo que os pilotos façam curvas fechadas em alta velocidade, mantendo o controle. A engenharia desses carros é impressionante, incluindo pneus especiais desenvolvidos para aderência e estabilidade na pista. Os fãs vão às corridas não só pela adrenalina, mas também para ver essas maravilhas da tecnologia em ação, enquanto os pilotos mostram suas habilidades em altas velocidades. Então, da próxima vez que você assistir a uma corrida, lembre-se da potência que está por trás do volante. Você sabia que, no Canadá, um avião colidiu com um banheiro químico? Embora pareça uma cena de comédia, isso realmente aconteceu. Um pequeno avião teve problemas no motor logo após a decolagem, forçando o piloto a manobrar rapidamente. Infelizmente, em uma reviravolta inesperada, o avião atingiu um banheiro químico em um canteiro de obras próximo. Felizmente, não havia ninguém dentro do banheiro e o piloto saiu ileso. Esse incidente inusitado destaca a natureza imprevisível da aviação e como as situações podem mudar rapidamente. Embora possa parecer um acidente inacreditável, ele nos lembra da importância de seguir os protocolos de segurança, tanto para os pilotos quanto para a equipe de solo. Em momentos como esse, o treinamento e a rápida reação são essenciais. Você consegue imaginar a reação do piloto ao perceber o que aconteceu? Você já ouviu falar da incrível produção de peças Lego? Desde sua criação, a Lego realmente mudou o mundo dos brinquedos, produzindo mais de 1,1 trilhão de peças até 2025. Esse número impressionante significa que há cerca de 140 peças Lego para cada pessoa no planeta. Imagine um mar de peças coloridas, suficiente para que todos possam construir suas obras-primas. Mas a mágica não para por aí. A Lego continua a produzir cerca de 40 bilhões de novas peças a cada ano, trazendo novas ideias e criatividade, tanto para crianças quanto para adultos. Seja construindo arranha-céus ou castelos fantásticos, essas peças versáteis inspiram a criatividade e unem amigos e família. O compromisso da empresa com a inovação resultou em projetos colaborativos e conjuntos temáticos baseados em filmes populares e até em pontos turísticos icônicos. A Lego também se preocupa com o meio ambiente, trabalhando na criação de peças ecológicas, visando um futuro mais sustentável. Então, da próxima vez que você estiver construindo com Lego, lembre-se, você faz parte de uma comunidade global formada por essa incrível quantidade de peças. Quem diria que um pequeno bloco de plástico poderia conectar tantas pessoas? Prepare-se para se surpreender com a vibrante cultura e aventuras de Dubai. Esta deslumbrante metrópole nos Emirados Árabes Unidos encanta os visitantes com seu impressionante horizonte, que inclui o icônico Burj Khalifa, o edifício mais alto do mundo com 828 metros, e o luxuoso Burj Al Arab, famoso por sua opulência incomparável. No entanto, Dubai não é conhecida apenas por esses marcos impressionantes. É também um emocionante playground para os amantes de aventura. Os visitantes podem passar os dias fazendo compras nas últimas tendências da moda, em shoppings enormes, ou se aventurando em emocionantes safaris no deserto que revelam a beleza das dunas de areia. Para aqueles que buscam adrenalina, o paraquedismo sobre a pitoresca Palm Jumeirah oferece vistas inesquecíveis, enquanto o Ski Dubai, dentro do Mall of the Emirates, traz um pouco do inverno para o deserto, com suas encostas nevadas. Além das atrações modernas, Dubai também celebra lindamente a tradição e o patrimônio, com souks vibrantes e locais históricos como o bairro Al Fahid, onde histórias antigas ganham vida.
Esta cidade notável encapsula uma jornada que vai da rica história a maravilhas futuristas, garantindo que cada visitante saia cativado e querendo mais, pronto para viver a magia de Dubai. Você sabia que Einstein teve dificuldades na escola? Apesar de ter se tornado um dos cientistas mais famosos da história, Albert Einstein não era um aluno excepcional no início. Na verdade, seus professores muitas vezes o consideravam preguiçoso ou desinteressado. Ele tinha dificuldades na comunicação verbal, o que o tornava tímido e inseguro na sala de aula. Nos primeiros anos, ele enfrentou problemas com matérias como francês e teve relações tensas com autoridades, frequentemente se sentindo incompreendido. Seu jeito único de pensar nem sempre se encaixava no sistema educacional tradicional. No entanto, isso não o impediu de buscar conhecimento. Após terminar a escola, Einstein teve sucesso no aprendizado autodidata e, eventualmente, desenvolveu teorias revolucionárias, como a teoria da relatividade. Sua trajetória mostra que ser diferente pode levar a grandes conquistas. Não é inspirador como as dificuldades podem resultar em grandeza? O que realmente impulsiona a radiodifusão hoje? Tudo começou com ideias criativas que uniram as pessoas através do som. Em uma reviravolta emocionante, os ouvintes puderam alugar fones de ouvido e aproveitar apresentações à distância, marcando um importante marco na tecnologia de radiodifusão. Essa abordagem inovadora lançou as bases do que hoje conhecemos como serviços de streaming modernos. Imagine ouvir seu show favorito sem sair de casa, sentindo a emoção da música ao vivo, até mesmo na sua sala. Essa tecnologia inicial não apenas ampliou o público, mas também transformou a arte da performance, tornando-a mais acessível. Isso destacou uma mudança importante na forma como percebemos o entretenimento, abrindo caminho para plataformas como o Spotify e Apple Music. Então, da próxima vez que você estiver transmitindo uma música, lembre-se de quão longe chegamos desde aqueles primeiros fones de ouvido e das pessoas por trás dessa ideia. Um fato surpreendente sobre tanques de combustível e BizFall. A introdução do tanque de combustível no século XIX foi um marco na vida das comunidades, especialmente na pequena cidade de BizFall. Antes dessa inovação, o transporte dependia principalmente de carroças puxadas por cavalos e de simples meios de locomoção de madeira. No entanto, com a popularização dos tanques de combustível, as pessoas começaram a notar mudanças em seu dia a dia. A possibilidade de usar motores a combustão tornou o transporte mais rápido e eficiente, levando ao crescimento econômico. O comércio prosperou, pois os produtos podiam ser transportados mais longe e mais rapidamente, ajudando no desenvolvimento dos negócios. Além disso, esse avanço tecnológico contribuiu para o aumento da população em BizFall, já que novas oportunidades de trabalho surgiram nas áreas relacionadas ao transporte motorizado. Famílias se mudaram para a região em busca de emprego, aumentando a população da cidade e criando uma comunidade ativa. O tanque de combustível não apenas transformou a forma como as pessoas se deslocavam, mas também a própria estrutura da sociedade. Você consegue imaginar como seria a vida em BizFall sem essa importante conquista? E se eu te disser que os galos têm uma regra de distância? Em Kenilworth, Illinois, as leis locais de ruído exigem que os galos cantem a pelo menos 300 pés de qualquer casa, enquanto as galinhas podem cacarejar apenas a 200 pés de distância. Essa lei única foi criada para garantir silêncio e tranquilidade para os moradores da região. Imagine acordar com o som de um galo bem na sua janela. Com essas regras de distância, Kenilworth busca manter a paz em seus bairros, permitindo que os moradores aproveitem a criação de galinhas. Muitas pessoas adoram a ideia de criar galinhas no quintal para ter ovos frescos, mas o barulho pode ser um problema. Ao estabelecer essas regras, a comunidade encontra um equilíbrio entre a alegria de ter galinhas e a necessidade de uma vida tranquila. Então, da próxima vez que você ouvir o canto de um galo à distância, pense na abordagem inteligente de Kenilworth para manter a harmonia em suas encantadoras ruas residenciais. Você consegue sobreviver ao calor de El Azizia? Em 1922, a pequena cidade de El Azizia, na Líbia, registrou uma temperatura incrível de 136 graus Fahrenheit, a mais alta já registrada na Terra. Esse calor extremo nos lembra das possibilidades do nosso planeta. Imagine sair de casa em um ambiente parecido com um forno, onde o ar parece pesado e quase insuportável. A temperatura recorde de El Azizia foi resultado da combinação de condições desérticas, secas e luz solar intensa, tornando esses lugares extremamente inóspitos.
Embora seja difícil imaginar um calor tão intenso no nosso dia a dia, esse recorde nos ensina sobre as extremidades climáticas e seu impacto potencial, tanto no meio ambiente quanto nas pessoas. Temperaturas extremas podem causar doenças relacionadas ao calor e até ameaçar os ecossistemas locais. Então, da próxima vez que o sol de verão estiver queimando em você, pense nesse recorde escaldante da Líbia e em como nosso clima está mudando. Acredite ou não, as canções folclóricas são instrumentos secretos de fofocas. Em várias aldeias indianas, as mulheres usavam habilidosamente as canções folclóricas para expressar suas insatisfações sem levantar suspeitas. Essas melodias marcantes frequentemente continham significados ocultos, permitindo que as mulheres falassem sobre suas queixas em relação às sogras ou maridos, enquanto pareciam inocentes aos olhos dos outros. Imagine-se reunindo-se com amigos, cantando o que parece ser uma melodia divertida, e nas letras está um mundo inteiro de histórias não contadas e experiências compartilhadas. Essa forma de autoexpressão se tornou uma parte importante da vida rural, pois não só fortalecia as amizades, mas também criava um sentimento de solidariedade entre as mulheres. Através da música, elas encontravam uma voz para falar sobre suas dificuldades, desafiar normas sociais e se conectar mais profundamente umas com as outras. Portanto, da próxima vez que você ouvir uma canção folclórica, pense nas mensagens que podem estar entrelaçadas em suas notas alegres. Como limpam o Burj Khalifa? Manter o edifício mais alto do mundo limpo não é uma tarefa fácil. A limpeza do Burj Khalifa, que tem 828 metros de altura, vai além de apenas passar um pano. É um verdadeiro desafio. Imagine enfrentar ventos fortes e o calor escaldante do deserto a centenas de metros de altura. Cada um dos 24 mil painéis de vidro acumula poeira e sujeira, por isso é necessário equipamento profissional para os corajosos trabalhadores. Eles usam ferramentas especiais, como mangueiras de água e sistemas de segurança, para limpar a fachada e se manter seguros. Todo o processo pode levar até 3 meses, e é crucial para manter a aparência magnífica do edifício. Os limpadores trabalham arduamente, enfrentando as forças da natureza e subindo alturas para que essa maravilha arquitetônica brilhe. Como você acha que eles lidam com os nervos ao limpar um prédio tão gigante? Descubra o mundo selvagem de John Lennon e clonagem de DNA. Imagine um universo onde um jornalista chamado John Lennon se aventura em conceitos fascinantes de extração de DNA e clonagem. Nesta narrativa empolgante, John combina a arte de contar histórias com a ciência avançada da genética, explorando o que realmente significa criar vida. Ao desvendar os segredos do DNA, ele levanta questões importantes sobre identidade e moralidade, destacando as maravilhas e os perigos potenciais da clonagem. Embora seja uma história fictícia, ela nos faz refletir. O que acontece quando a ciência ultrapassa os limites da natureza? Com personagens vibrantes e enredos emocionantes, a jornada de John cativa a imaginação, mantendo-se baseada em princípios científicos reais. Essa mistura criativa de ficção científica e jornalismo não apenas entretém, mas também provoca discussões importantes sobre o futuro da genética. Quais dilemas éticos surgem quando brincamos de Deus com o DNA? Você sabia que Júpiter leva cerca de 11,86 anos para completar uma volta ao redor do Sol? Isso significa que enquanto a Terra faz isso em apenas um ano, Júpiter percorre seu longo caminho pelo Sistema Solar. Sendo o maior planeta vizinho, Júpiter tem uma gravidade poderosa e tamanhos impressionantes, tornando sua órbita realmente fascinante. Imagine um planeta gigante com uma atmosfera tempestuosa, enormes tempestades e mais de 70 luas, movendo-se em uma trajetória alongada que se estende muito além do caminho mais compacto da Terra. Enquanto Júpiter se desloca pelo espaço, ele também interage com outros corpos celestes, influenciando suas órbitas com sua gravidade. Essa incrível dança dos planetas mostra o quão dinâmica é nosso sistema solar e quão variadas são as experiências de cada planeta. Não é incrível pensar em quanto tempo nosso gigante gasoso leva para dar uma volta completa ao redor do Sol? E se eu disser que o brócolis é um superalimento? Esse vegetal verde faz parte da família das crucíferas, que inclui também repolho, couve-flor, couve de Bruxelas, couve e acelga. Esses vegetais são conhecidos por suas impressionantes propriedades benéficas. O brócolis se destaca por ter uma grande quantidade de vitaminas, minerais e antioxidantes.
Consumir brócolis ajuda a manter a saúde do coração, melhora a digestão e reduz o risco de alguns tipos de câncer, tornando-o uma excelente escolha para uma alimentação equilibrada. Embora algumas pessoas possam achar seu sabor um pouco forte ou amargo, o brócolis é muito versátil. Pode ser cozido no vapor, assado ou até mesmo cru em saladas. Além disso, combinado com molhos ou temperos saborosos, pode se tornar um prato favorito. Não importa se você ama vegetais ou está apenas começando a explorar as verduras, adicionar brócolis ao seu cardápio é uma maneira simples de melhorar sua alimentação. Você está pronto para incluir esse superalimento no seu prato? Prepare-se para se surpreender com a maternidade do polvo. Você sabia que a fêmea do polvo pode colocar até 500 mil ovos? Esse fato incrível é apenas o começo de sua intensa jornada na maternidade. Depois de colocar os ovos, ela se dedica totalmente à proteção deles. Ela passa quase todo o tempo guardando essa preciosa desova, muitas vezes em um lugar escuro e isolado do oceano. Para se concentrar completamente na tarefa, ela até para de comer e se mover. Esse sacrifício incrível demonstra a profunda dedicação das mães subaquáticas. Enquanto protege seus ovos de predadores, ela também os mantém limpos e os oxigena, garantindo as melhores condições para seu desenvolvimento. Infelizmente, essa dedicação tem seu preço. Após os ovos eclodirem, alguns meses depois, a mãe polvo geralmente morre. Esse ciclo de vida e morte destaca as incríveis extremidades do comportamento dos polvos e seu papel único no ecossistema oceânico. Na próxima vez que você pensar sobre maternidade, lembre-se do polvo e de sua extraordinária dedicação. Todo ano, em Breda, na Holanda, acontece algo incrível, o Carnaval dos Príncipes. Durante 3 dias, a cidade se transforma e as crianças assumem o controle. Este festival vibrante não é apenas sobre fantasias coloridas e desfiles animados. É um momento em que os membros mais jovens da comunidade são celebrados e têm a chance de governar sua cidade. As comemorações começam com uma cerimônia especial de coroação, onde as crianças escolhidas se tornam príncipe e princesa do evento. Elas lideram os desfiles, tomam decisões e até podem criar regras divertidas para o tempo do carnaval. As ruas se enchem de risadas, alegria e diversão, enquanto as famílias se reúnem para aproveitar as apresentações, jogos e deliciosas guloseimas. Essa tradição única ensina as crianças sobre liderança de uma forma divertida e fortalece os laços na comunidade. Portanto, se você estiver em Breda durante esse tempo mágico, prepare-se para celebrar com esses jovens governantes e vivenciar um festival como nenhum outro. Você sabia sobre os impressionantes capuzes negros dos guardas? Esses capuzes altos e únicos, usados pelos defensores do Palácio de Buckingham, não são apenas uma peça de moda. Eles têm uma rica história e simbolizam antigas tradições da monarquia britânica. Muitas vezes chamados de escuridão do mundo, esses capuzes destacam a impressionante aparência dos guardas, surpreendendo visitantes estrangeiros que desejam ver a famosa cerimônia da troca da guarda. O profundo tom negro contrasta fortemente com o uniforme vermelho vibrante, criando um espetáculo fascinante que reflete o legado britânico. Permanecendo imóveis em seus postos, os guardas representam uma combinação de precisão militar e espetáculo, que encanta o público há séculos. Portanto, da próxima vez que você vir esses capuzes icônicos, lembre-se de que eles são mais do que simples acessórios. São uma parte importante da tradição britânica, ressaltando a importância das obrigações cerimoniais na monarquia. Que outras curiosidades você pode descobrir sobre esses guardas? Fato incrível sobre um artista cego. SRF, que nasceu completamente cego na Turquia, tem um talento impressionante para a pintura. Mesmo nunca tendo visto o mundo com seus próprios olhos, ele cria paisagens, retratos e até cenas em 3D com uma perspectiva precisa. Como ele consegue isso? SRF usa seu incrível sentido de tato para ver os objetos ao seu redor. Ao tocar e memorizar formas e texturas, ele consegue retratá-los no papel com detalhes impressionantes. É surpreendente, mas pesquisas mostram que a área do cérebro responsável pela visão, conhecida como lobo occipital, se ativa como se ele realmente estivesse vendo essas imagens. Essa habilidade incomum desafia nossa compreensão sobre percepção e criatividade, mostrando que a arte vai além das fronteiras tradicionais. O que isso significa para artistas e pessoas com deficiência em todo o mundo? A história de SRF é um poderoso lembrete do potencial ilimitado do espírito humano.
A Parliament Street é a rua mais estreita do Reino Unido, com apenas 25 polegadas de largura no seu ponto mais estreito. Imagine como é andar por um corredor que é um pouco mais largo que os ombros de uma pessoa. Essa rua fica na histórica cidade de York e parece um antigo beco medieval, com encantadoras pedras de calçamento e prédios antigos de ambos os lados. Passar por esse espaço estreito pode ser desafiador, especialmente depois de um farto almoço inglês. Seja você um morador local ou um turista, ao passar por lá, pode se sentir um pouco apertado e se perguntar como uma rua tão estreita pode ter uma presença tão significativa em uma cidade movimentada. Conhecida por suas lojas e cafés, essa rua estreita atrai turistas curiosos que querem tirar selfies e compartilhar suas experiências. Então, da próxima vez que você visitar York, não deixe de passar pela Parliament Street e veja se consegue passar sem ficar preso. Você já pensou sobre as normas de moda dos antigos gregos? Na Grécia Antiga, usar saias não era apenas comum, mas também um símbolo de masculinidade. Os homens gregos frequentemente vestiam túnicas ou quitons, que proporcionavam conforto e liberdade de movimento no calor do clima mediterrâneo. Essas roupas eram práticas para o dia a dia e refletiam o status social e o estilo pessoal. Ao contrário das ideias modernas sobre roupas masculinas, onde calças são a norma, a vestimenta grega desafiava essas noções. As túnicas fluidas, que às vezes se assemelhavam às saias pelos padrões atuais, mostram como as representações culturais de gênero e moda podem mudar ao longo do tempo. Os homens se adornavam com cores vibrantes e padrões elaborados, fazendo da moda uma declaração ousada sobre quem eram. Então, da próxima vez que você pensar sobre o que significa ser masculino, lembre-se de que os antigos gregos tinham uma maneira diferente de expressar a masculinidade através de suas escolhas de roupas. Não é incrível como essas normas mudaram? Você sabia sobre a tradição da cervejaria Dir Sterne? Essa tradição fascinante, com raízes históricas, celebra o trabalho dos funcionários das cervejarias. Dir Sterne, que significa Estrelas dos Desejos, acontece em um período específico do ano, quando os trabalhadores podem expressar suas esperanças e desejos relacionados ao trabalho. Imagine a alegria quando os funcionários se reúnem para compartilhar seus anseios, criando uma atmosfera de unidade e gratidão. Esse ritual interessante não só fortalece os laços dentro da cervejaria, mas também promove o espírito de camaradagem e motivação. Em um mundo onde a maioria dos trabalhos pode parecer rotineira, a tradição Dir Sterne se destaca, ressaltando a importância do reconhecimento e do valor da contribuição de cada trabalhador. Ela nos lembra que reconhecer o trabalho árduo, mesmo por meio de gestos simples, pode levar a um ambiente de trabalho mais feliz e satisfatório. Como seu trabalho faz você se sentir valorizado. Você já percebeu as vogais nas palavras em inglês? Esse aspecto interessante da língua inglesa mostra como algumas palavras organizam perfeitamente as vogais A, E, I, O e U na ordem correta. Por exemplo, a palavra facetious encanta os amantes da língua não só pelo significado humorístico, mas também por conter todas as vogais na sequência certa. Ao explorarmos essa peculiaridade linguística, descobrimos que não é um caso isolado. Há outras palavras como abstemious e arsenious, que também seguem essa ordem de vogais sem interrupções. Essas descobertas raras enriquecem nossa compreensão do inglês e destacam sua natureza lúdica. Isso levanta questões sobre como a língua evolui e se novas palavras podem surgir nessa categoria. Por que essa ordem aparece e o que ela diz sobre nossa criatividade linguística? Estudar essas curiosidades adiciona um elemento de diversão ao aprendizado da língua. O que realmente acontece quando os elefantes recebem próteses? Chuck, um elefante de 11 anos do Camboja, ganhou uma nova vida graças à sua prótese inovadora feita de pneus reciclados. Depois de perder uma pata em uma armadilha de caçadores, Chuck teve dificuldades para se mover. Mas com a ajuda de uma equipe dedicada de veterinários e engenheiros, ele pode andar livremente novamente. A prótese, feita sob medida para ele, não só se ajusta perfeitamente, mas também permite que ele recupere grande parte de sua mobilidade. Essa combinação incrível de criatividade e compaixão ajudou Chuck a ter uma vida relativamente normal, apesar de suas dificuldades. O uso de materiais reciclados destaca a sustentabilidade e mostra as incríveis possibilidades da tecnologia moderna no cuidado com os animais. A história de Chuck é um poderoso exemplo de como um pouco de criatividade e cuidado podem trazer esperança e cura a um ser que estava preso em uma armadilha.
Quem sabe isso não inspire futuras inovações para animais necessitados. A Índia realmente lidera o vegetarianismo? Na verdade, a Índia tem a maior porcentagem de vegetarianos do mundo, com 29,5%. Isso significa que quase 1 em cada 3 indianos opta por uma dieta à base de plantas, influenciada por uma rica história cultural e religiosa que apoia o vegetarianismo. Muitos hindus, por exemplo, veem a abstinência de carne como uma forma de honrar a ahimsa, ou não violência, enquanto outros podem seguir práticas dietéticas semelhantes por motivos de saúde. Em contraste, a Rússia tem a menor porcentagem de vegetarianos do mundo, destacando as diferentes tradições culinárias e preferências culturais. Na Rússia, a carne frequentemente ocupa um lugar central nos pratos tradicionais, e o vegetarianismo não se tornou tão popular. O panorama global do vegetarianismo oferece ideias fascinantes sobre como as escolhas alimentares refletem crenças pessoais, valores culturais e normas sociais. Com mais pessoas ao redor do mundo considerando dietas vegetarianas por razões de saúde, meio ambiente e ética, como essas tendências podem se desenvolver em diferentes países? E se eu te disser que os tambores se comunicavam a mais de 100 milhas? Muito antes dos telefones e da internet, tribos africanas tinham uma forma incrível de enviar mensagens usando tambores. Esse método impressionante permitia que eles compartilhassem notícias a grandes distâncias, até 100 milhas. Esses ritmos não eram apenas batidas aleatórias. Eles transmitiam mensagens específicas, como uma linguagem própria. Por exemplo, ritmos diferentes podiam sinalizar por ajuda, mudança de liderança ou até mesmo uma festa que estava por vir. Os sons únicos dos tambores viajavam pelo ar, conectando comunidades e fortalecendo seus laços. Esses métodos inovadores de comunicação mostram o quão criativos podemos ser quando se trata de manter contato. Então, da próxima vez que você ouvir um tambor, pense nas histórias e mensagens que ele pode carregar de longe. Você sabia que os cadernos eram usados para proteger contra ratos? No passado, quando os ratos circulavam livremente pelas casas e eram conhecidos por roer tudo, as pessoas precisavam encontrar soluções criativas para proteger suas anotações. Assim surgiram as margens largas nos cadernos. A ideia era simples, mas inteligente, deixando muito espaço vazio nas bordas das páginas. As pessoas esperavam que os roedores distraíssem e roessem essas margens largas, em vez de suas anotações importantes no meio. Essa prática única não só ajudava a preservar o que estava escrito, mas também garantia a proteção de pensamentos, descobertas e inspirações. Hoje, embora os ratos não sejam mais tão relevantes, as margens largas ainda têm funções práticas, como espaço para anotações e desenhos. Não é incrível como uma escolha de design tão simples tem uma história tão curiosa? Você pode acreditar que Taylor Swift começou como artista country? Com apenas 16 anos, essa talentosa musicista lançou seu álbum de estreia, que deu início a uma jornada incrível no mundo da música. No começo, suas músicas ressoavam com os fãs do country, refletindo a essência das experiências juvenis e emoções sinceras. No entanto, foi seu álbum revolucionário, 1989, que realmente transformou sua carreira. Essa ousada mudança para o pop mostrou sua capacidade de se reinventar e se conectar com um público amplo. As letras de Swift e suas histórias cativantes tocaram o coração de milhões, tornando-a famosa em todo o mundo. Desde sonhos adolescentes até a fama global, seu desenvolvimento reflete não apenas seu talento artístico, mas também as mudanças no cenário musical. Hoje, ela continua a inspirar fãs de todas as idades com canções sobre amor, amizade e autoconhecimento. A trajetória de Taylor Swift nos lembra que nunca é tarde para seguir nossos sonhos ou mudar de direção na vida. O que ela fará a seguir? Prepare-se para se surpreender com a revolução artística dos táxis em Mumbai. Imagine entrar em um táxi e ser recebido por uma explosão de cores e designs únicos ao seu redor. Isso acontece em Mumbai, onde o projeto Taxi Fabric transformou táxis comuns em vibrantes obras de arte. Artistas locais colaboram para decorar os interiores com padrões marcantes e histórias, mostrando sua criatividade e reinventando o transporte. Cada táxi se torna uma pintura em movimento, refletindo a riqueza cultural da cidade. Os passageiros não apenas desfrutam de uma viagem simples, mas também têm a chance de ver uma mini galeria de arte sobre rodas. Este projeto não só apoia os artistas, oferecendo uma plataforma, mas também ajuda a valorizar a arte no dia a dia.
Que incrível é transformar uma viagem comum em uma experiência fascinante, cheia de inspiração artística. Na próxima vez que você entrar em um táxi em Mumbai, olhe ao redor, pode te surpreender. Descubra o mistério do discurso perdido de Lincoln. Em 29 de maio de 1856, Abraham Lincoln fez um discurso fascinante na Convenção de Bloomington, agora conhecido como Discurso Perdido. Por que é chamado de perdido? Porque a audiência estava tão envolvida que os repórteres não conseguiram fazer anotações, deixando apenas fragmentos das poderosas ideias de Lincoln. Historiadores acreditam que esse discurso foi um momento crucial na luta contra a escravidão, mostrando o crescente compromisso de Lincoln com a abolição. Suas palavras apaixonadas ressoaram profundamente, influenciando o cenário político da época. Muitos especulam sobre quais argumentos ele apresentou, mas como o texto completo não foi preservado, o discurso se tornou uma parte intrigante da história. Esse mistério continua a despertar o interesse de quem quer entender a evolução das ideias de Lincoln e o impacto de sua retórica. O que fez seu discurso ser tão inesquecível que escapou da história? Acredite ou não, o assobio pode ser uma língua. Em uma pitoresca vila nas montanhas da Turquia, existe uma prática surpreendente chamada Kuş Dili, onde os moradores se comunicam usando técnicas complexas de assobio. Essa forma única de comunicação permite que os habitantes da vila transmitam mensagens através de rochas e vales, a distâncias que seriam difíceis de alcançar com palavras. Imagine estar de um lado de um cânion e assobiar para um amigo que está a várias milhas de distância, usando sua voz de uma maneira totalmente diferente. No entanto, o Kuş Dili não é apenas um som, é uma língua rica com seu próprio vocabulário e entonações que refletem emoções e urgência. Os moradores da vila aperfeiçoaram essa habilidade ao longo de gerações, adaptando seus assobios para transmitir diferentes significados, desde simples cumprimentos até discussões complexas. Isso demonstra a criatividade humana e as diversas maneiras pelas quais podemos nos conectar através de paisagens que de outra forma poderiam nos separar. É incrível como uma melodia pode superar distâncias tão grandes. Prepare-se para se surpreender com os baratas sobreviventes. Após a colisão de um asteroide que extinguiu os dinossauros há 66 milhões de anos, muitos pensaram que a vida chegaria ao fim. Surpreendentemente, esse evento catastrófico não eliminou todos os seres vivos. Entre os sobreviventes estavam baratas, cobras e até abelhas, que enfrentaram condições extremas em um mundo drasticamente alterado. As consequências do impacto criaram um inverno nuclear, mergulhando a Terra na escuridão e mudando drasticamente as temperaturas. No entanto, esses organismos resilientes conseguiram se adaptar, o que é uma conquista incrível que intriga os cientistas. Como criaturas tão frágeis e sensíveis ao frio conseguiram suportar tal caos? Sua sobrevivência teve um papel fundamental na formação dos ecossistemas que se seguiram, permitindo que plantas florescentes prosperassem e iniciando a biodiversidade que vemos hoje. A resistência das baratas pinta um quadro inspirador da persistência da vida em condições adversas. Difícil de acreditar, mas no passado se lutava por amor. Na Idade Média, os homens frequentemente duelavam para provar seu amor e defender sua honra. Essa prática dramática envolvia a luta entre dois cavaleiros, e o vencedor era considerado o legítimo pretendente. Embora isso possa parecer uma história de conto de fadas, destaca o quão intensos os sentimentos de amor e rivalidade podiam levar a verdadeiros combates. Vamos para os dias de hoje. Talvez não brandamos espadas, mas ainda temos nossas discussões. Em vez de duelos, os relacionamentos modernos às vezes geram debates acalorados, mesmo sobre pequenas coisas, como quem lava a louça ou leva o lixo para fora. Esses pequenos conflitos podem não ter a grandeza do passado, mas ainda refletem os laços profundos e as emoções que sentimos por nossos entes queridos. Quem diria que as brigas sobre tarefas domésticas têm uma história tão fascinante? Porque a estrela do mar se alimenta com seu estômago. Diferente da maioria dos animais, as estrelas do mar têm uma maneira surpreendente de digerir alimentos que as destaca no mundo oceânico. Em vez de comer de forma tradicional, as estrelas do mar conseguem puxar seus estômagos para fora pela boca. Elas usam essa habilidade incomum para envolver suas presas, frequentemente mirando em moluscos, como mexilhões e ostras. Assim que o estômago está do lado de fora, ele libera enzimas digestivas que quebram a comida em uma massa líquida, que a estrela do mar então absorve pelo corpo. Esse método não só permite que elas consumam presas difíceis de abrir,
mas também as torna caçadoras e incrivelmente eficazes. Então, da próxima vez que você ver uma estrela do mar, lembre-se de que ela tem uma técnica de alimentação incrível e um tanto estranha que a ajuda a sobreviver no ambiente subaquático. Por que os hot dogs Nathans nos fazem sorrir? Tudo começou em 1916, quando Nathan Handwerker abriu sua pequena loja de hot dogs em Coney Island, Nova York. Para convencer os clientes de que seus deliciosos e baratos hot dogs eram seguros, Nathan teve uma ideia engenhosa. Ele contratou homens de jaleco para comer seus hot dogs, dando a impressão de que eram aprovados por especialistas. Essa estratégia divertida e inusitada chamou a atenção e atraiu clientes para sua loja, resultando em um grande aumento nas vendas. Com o passar dos anos, Nathan's Famous se tornou um símbolo americano querido, vendendo milhões de hot dogs todo ano, nos quentes meses de verão e em grandes eventos como o concurso anual de comer hot dogs, Nathan's no Dia da Independência. A cada mordida, você não apenas saboreia um lanche delicioso, você se torna parte de uma rica história que mantém o espírito do verão vivo por mais de um século. Você vai se surpreender ao saber que vulcões criam relâmpagos. Quando um vulcão entra em erupção, ele não apenas expele lava, mas também pode gerar uma manifestação caótica de energia elétrica, conhecida como tempestade suja. Esse fenômeno acontece porque a erupção libera grandes quantidades de cinzas, pedras e gases na atmosfera. Quando essas partículas colidem, ocorre atrito, gerando eletricidade estática. Quando a carga elétrica se acumula, pode criar relâmpagos intensos que dançam entre as nuvens de cinzas. Por exemplo, durante a erupção na Islândia em 2010, o céu foi iluminado por relâmpagos incríveis, causando interrupções nos voos em toda a Europa, devido às condições perigosas. Embora os cientistas ainda estejam estudando os detalhes dos relâmpagos vulcânicos, esse fenômeno impressionante demonstra claramente o poder e a imprevisibilidade da natureza. Vamos desvendar a verdade sobre o ouro tolo. Muitas pessoas já se depararam com o ouro tolo e o confundiram com ouro verdadeiro, apenas para descobrir que na verdade é pirita, um mineral composto de ferro e enxofre. Esse brilho dourado pode facilmente enganar até os buscadores mais experientes. No entanto, distinguir o ouro tolo do ouro verdadeiro não é apenas uma brincadeira divertida em festas, é também importante na mineração e na geologia. Enquanto o ouro é um metal denso e maleável, a pirita é muito mais dura e leve. Entender a diferença pode evitar decepções, especialmente se você deseja enriquecer. Curiosamente, a pirita se forma em diversas condições geológicas, frequentemente encontrada em rochas sedimentares ou como subproduto de algumas atividades mineradoras. Então, da próxima vez que você estiver explorando, não deixe que seu brilho te engane. Pegue-a, estude suas propriedades e impressione seus amigos. Quem sabe que outros tesouros você pode encontrar pelo caminho. Você sabia que a Agava luta pelos direitos à moradia? Na ensolarada cidade de Coachella, uma questão jurídica relacionada à Agava chamou a atenção de muitos. Agava não é apenas um nome, representa um movimento sólido pelos direitos das pessoas que buscam um lugar que possam chamar de lar. Essa questão destaca a importância de garantir o acesso a moradias seguras e confiáveis para todos. Com o aumento do número de moradores e apoiadores dessa causa, fica evidente a conexão entre a lei e os direitos humanos. Muitos membros da comunidade acreditam que resolver as questões de moradia é fundamental para criar um ambiente de apoio. As discussões em torno da Agava iluminam as dificuldades enfrentadas por inúmeras pessoas e famílias. O que acontecerá a seguir em Coachella? A Agava abrirá caminho para um futuro melhor em direitos à moradia. Incrível, mas o fígado armazena vitamina B12 por 1 ano. Este órgão incrível pode guardar vitamina B12 suficiente para cerca de 12 meses. Isso significa que se você decidir mudar sua dieta, como se tornar vegetariano, pode levar um tempo até que você perceba os sinais de falta de B12. A vitamina B12 é essencial para a formação de glóbulos vermelhos e para a saúde do sistema nervoso, por isso é importante obtê-la em quantidade adequada. Quando você consome alimentos ricos nessa vitamina, como carne, peixe, laticínios e alguns cereais enriquecidos, seu fígado acumula o excesso e o armazena. No entanto, se você eliminar essas fontes e não encontrar alternativas, pode levar anos até que seu corpo comece a sentir a falta.
Essa capacidade única de armazenamento cria uma reserva, mas é fundamental cuidar da sua alimentação para evitar problemas de saúde a longo prazo. Prepare-se para se surpreender com o primeiro vaso sanitário com descarga. Em 1775, Alexander Cumming apresentou um design revolucionário que mudou nossa visão sobre saneamento. Antes de sua invenção, os banheiros eram frequentemente insalubres e odores desagradáveis do esgoto entravam nas casas. A criação de Cumming incluía um engenhoso tubo em forma de S, que usava água para criar um selo, impedindo a entrada desses odores fétidos nos banheiros. Esse mecanismo simples, mas eficaz, não só tornou os banheiros mais confortáveis, mas também estabeleceu as bases para os sistemas modernos de vasos sanitários, dos quais dependemos hoje. Graças ao design progressivo de Cumming, o saneamento melhorou significativamente ao longo dos séculos, elevando os padrões de saúde e higiene. Imagine um mundo sem um gerenciamento eficiente de resíduos. Essa ideia agora parece inimaginável. Seu design de vaso sanitário com descarga continua a ser uma parte importante de nossas vidas diárias, mostrando como a ideia de um inventor pode impactar milhões de pessoas ao longo das gerações. Você já ouviu as rimas rápidas do Eminem em Rap God? Essa música icônica quebrou o recorde de palavras em um hit, com mais de 1.500 palavras em pouco mais de 6 minutos. Imagine só, Eminem entrega algumas linhas com uma velocidade impressionante, mais de 6 palavras por segundo, mostrando não apenas suas habilidades verbais excepcionais, mas também a complexidade e profundidade de sua música. Rap God não é apenas uma exibição de velocidade, também possui muitas rimas complexas, jogos de palavras inteligentes e temas multilayer que ressoam com os ouvintes. Na canção, ele reflete liricamente sobre sua jornada na indústria musical, sua influência e os desafios que enfrentou. Essa faixa gerou discussões sobre o rap como forma de arte e inspirou muitos artistas iniciantes a expandirem seus limites. A capacidade de Eminem de pronunciar tantas palavras rapidamente, mantendo o ritmo e o fluxo, é simplesmente impressionante. Como ele conseguiu alcançar esse resultado incrível e o que isso significa para o futuro da música rap. A verdade é que o Japão está super lotado. Com uma população de mais de 125 milhões de pessoas, a densidade populacional do Japão é impressionante, especialmente se comparada ao Montana. Embora Montana tenha uma área maior, sua população é apenas uma pequena parte da japonesa, tornando o Japão mais de 100 vezes mais densamente povoado. Essa diferença marcante é um lembrete das vastas paisagens de Montana, onde muitos encontram conforto na natureza. Imagine caminhar pelo Parque Nacional Glacier, com suas montanhas deslumbrantes e lagos cristalinos, ou explorar as estradas pitorescas das Montanhas Rochosas. No Japão, por outro lado, a vida urbana prospera na agitação de cidades como Tóquio, onde cada espaço é aproveitado. Isso significa que mais pessoas compartilham o mesmo espaço no Japão, criando comunidades vibrantes e diversificadas. As diferenças entre esses dois lugares mostram como a geografia molda o estilo de vida e as experiências. Que estilo de vida você prefere? O que realmente acontece quando a tecnologia encontra o esporte? Os Jogos Olímpicos de 2012 na Grécia foram um marco ao apresentar pistolas eletrônicas para o início das competições, mudando a forma como os atletas começam suas provas. Antes, usavam-se pistolas de start tradicionais, que causavam problemas como falsos começos e nervosismo nos corredores. As pistolas eletrônicas, por sua vez, emitem sons precisos e instantâneos, tornando o processo mais fluido para todos os participantes. Elas foram projetadas para reduzir erros humanos e garantir condições iguais para todos os atletas. Essa tecnologia não só aumenta a justiça nas competições, mas também reflete uma tendência maior no esporte, onde inovações desempenham um papel fundamental. À medida que os atletas buscam melhores resultados, ferramentas como as pistolas eletrônicas se tornam parte do mundo esportivo moderno. Veremos ainda mais inovações tecnológicas nos próximos jogos. Prepare-se para se surpreender com as icônicas obras humanas. As pirâmides do Egito e o magnífico Taj Mahal não são apenas lugares bonitos, são conquistas monumentais que moldam nossa compreensão da história e da cultura. A Grande Pirâmide de Gizé, construída há mais de 400 anos, é um testemunho da habilidade dos antigos egípcios, mostrando sua capacidade de criar estruturas que resistiram ao teste do tempo. Da mesma forma, o Taj Mahal, erguido no século XVII,
É um emocionante símbolo de amor e devoção, atraindo milhões de visitantes a cada ano. Essas construções não apenas transformam a paisagem física, mas também influenciam a arte, a arquitetura e o turismo em todo o mundo. Elas nos convidam a refletir sobre a criatividade e as ambições de nossos antepassados. Como esses lugares incríveis te inspiraram ou despertaram seu interesse pela história? Você sabia que na Coreia do Sul existe a Lei Cinderela? Criada em 2011, essa lei única visa combater o crescente problema da dependência da internet entre os jovens. Ela proíbe crianças menores de 16 anos de jogar jogos online da meia-noite às 6 da manhã. Essa foi uma medida importante, já que muitas crianças passavam horas jogando, o que afetava seu sono e saúde. Curiosamente, os pais podem solicitar exceções, permitindo que seus filhos joguem nesses horários restritos, se acharem apropriado. O nome Lei Cinderela se refere ao conto em que Cinderela deve voltar para casa antes da meia-noite, refletindo o desejo da lei de guiar os jovens a hábitos de jogo saudáveis, mantendo um equilíbrio em sua vida digital. A Coreia do Sul espera criar um ambiente mais saudável para sua juventude com essa abordagem proativa. Como essa iniciativa afeta o comportamento das crianças em relação aos jogos e ao tempo de tela? O que realmente acontece quando os elefantes ficam enormes? O maior elefante já registrado foi um elefante africano da Tanzânia, que pesava incríveis 10.886 quilos, cerca de 24 mil libras. Sua altura chegava a aproximadamente 3,96 metros, ou cerca de 13 pés. Essa magnífica criatura realmente representa a grandeza da vida selvagem. Os elefantes africanos são os maiores animais terrestres do planeta e desempenham um papel importante em seus ecossistemas, ajudando a manter os habitats onde vivem. Quando eles vagam pelas savanas, criam caminhos para outros animais e até ajudam a espalhar sementes com seu esterco. Imagine um ser tão grande como uma pequena máquina, caminhando graciosamente, usando a tromba para arrancar folhas das árvores ou se borrifando com água para se refrescar. Infelizmente, ameaças como a caça furtiva e a perda de habitat colocam esses incríveis gigantes em risco. Precisamos proteger esses animais maravilhosos para que as futuras gerações possam admirar sua presença. Difícil de acreditar, mas rodas quadradas realmente existiram. Em uma demonstração incomum de criatividade engenheira, uma empresa desenvolveu uma bicicleta com rodas quadradas. Embora esse design possa parecer impraticável, ele mostrou as incríveis possibilidades de um mecanismo complexo que o tornava tecnicamente funcional. Imagine pedalar em uma bicicleta que literalmente pula a cada aresta da roda quadrada que toca o chão. Embora essa bicicleta pudesse realmente ser movida, a experiência era desconfortável e sacudidora, tornando a atividade ao mesmo tempo engraçada e uma lição sobre design. Este projeto serve como um lembrete divertido de que, embora os engenheiros frequentemente busquem inovação, eles também devem considerar o conforto dos usuários. A bicicleta com rodas quadradas provoca curiosidade e risadas, provando que às vezes, as ideias mais estranhas podem levar a discussões interessantes sobre funcionalidade e criatividade na engenharia. O que você acha dessa invenção maluca? Você consegue imaginar como o espaço é vasto? A distância média entre os asteroides no cinturão de asteroides é muito maior do que você costuma ver nos filmes. Na verdade, esses corpos rochosos estão aproximadamente 2 vezes mais afastados uns dos outros do que a distância da Terra à Lua. Esse imenso espaço significa que, se uma nave espacial passar pelo cinturão de asteroides, a probabilidade de colisão com um asteroide é muito menor do que você poderia pensar. Embora os filmes frequentemente mostrem perseguições emocionantes e encontros próximos em meio a um denso aglomerado de asteroides, na realidade tudo é muito mais tranquilo. O cinturão se assemelha a uma vasta área, onde os asteroides estão espalhados, tornando a navegação relativamente segura. Então, embora seja empolgante imaginar desviar de pedras espaciais, a realidade é que os pilotos terão espaço suficiente para manobrar com segurança nessa região celestial. Que incrível, não é? Difícil de acreditar, mas a origem do beisebol é um mistério. Muitos acreditam que Abner Doubleday inventou o beisebol em 1839, mas na verdade é muito mais complicado. Essa ideia se espalhou no início dos anos 1900, principalmente para criar uma história heróica para esse passatempo americano. Curiosamente, não há evidências concretas que comprovem a afirmação de Doubleday. O beisebol, na verdade, evoluiu ao longo do tempo a partir de jogos britânicos, como o Rounders e Cricket.
Em 1845, Alexander Cartwright teve um papel fundamental na formação das regras modernas do jogo, estabelecendo as bases do beisebol que conhecemos hoje. Historiadores agora concordam que o beisebol surgiu gradualmente, com contribuições de muitos jogadores e comunidades, e não apenas de uma única pessoa. Portanto, embora a história de Doubleday seja fascinante, é importante reconhecer que a trajetória do beisebol tem raízes mais profundas na mistura de culturas e tradições. Você sabia que os romanos adoravam construir pontes? Esse interesse pela construção de pontes era especialmente forte na região da Drôme. Os romanos, conhecidos por suas habilidades de engenharia, entendiam que uma infraestrutura confiável era essencial para expandir e conectar seu império. Ao construir pontes, facilitavam o comércio, o deslocamento de tropas e as viagens por terrenos difíceis. As pontes que construíram eram maravilhas da engenharia, muitas vezes feitas de materiais duráveis, como pedra e concreto, o que as tornava resistentes ao tempo. Na Drôme, os romanos não apenas mostravam suas habilidades arquitetônicas, mas também melhoravam a vida dos moradores locais, facilitando o transporte. Esse compromisso com a infraestrutura era uma característica marcante da sociedade romana, destacando sua compreensão da necessidade de rotas confiáveis para administrar e manter seu vasto império. O legado dessas antigas pontes pode ser visto até hoje, com algumas delas resistindo por milhares de anos. Não é incrível como uma construção simples pode simbolizar a grandeza de uma civilização inteira? Você já se perguntou por que as florestas de pinheiros são especiais? Caminhar em uma floresta de pinheiros pode trazer não só tranquilidade, mas também melhorar a saúde dos seus pulmões. Isso acontece por causa de uma substância natural chamada apenan, que está no ar ao redor dos pinheiros. O apenan atua como um broncodilatador, ajudando a abrir as vias respiratórias e facilitando a respiração. Ele também tem fortes propriedades anti-inflamatórias, que podem reduzir a irritação nos pulmões. Isso significa que passear entre altos pinheiros é benéfico para todos, especialmente para pessoas com problemas respiratórios. O ar fresco e limpo, cheio dessas moléculas mágicas, pode não só levantar o ânimo, mas também melhorar o bem-estar geral. Então, da próxima vez que você estiver perto de majestosos pinheiros, respire fundo e aproveite a saúde que isso traz. Quem diria que uma simples caminhada poderia ser tão benéfica? Difícil de acreditar, mas os parasitas são criaturas incríveis. O Museu de Parasitologia, Maguro, em Tóquio, Japão, revela o frequentemente mal compreendido mundo da parasitologia. Fundado em 1953 pelo Dr. Satoru Kamigai, este museu único atrai mais de 50 mil visitantes anualmente, interessados em aprender sobre as complexas relações entre parasitas e seus hospedeiros. Dentro você encontrará uma exposição de 2 andares, com 300 amostras preservadas, mostrando a incrível diversidade desses organismos. Cada amostra conta sua própria história, destacando como os parasitas podem variar de minúsculos, que afetam nossa saúde, a grandes que podem surpreendê-lo. Além disso, o museu possui uma biblioteca de pesquisa com impressionantes 60 mil amostras de parasitas, tornando-se um verdadeiro tesouro para cientistas e entusiastas. Seja você um estudante curioso, um pesquisador ou apenas alguém em busca de uma diversão inusitada, este museu oferece uma visão fascinante do lado oculto da natureza, que é tão informativa quanto intrigante. Você se atreve a explorar o mundo dos parasitas. Um início surpreendente da tecnologia de busca na web. Em 1990, um estudante brilhante, Alan E. Imtaz, da Universidade McGill, criou algo revolucionário: o ART, o primeiro buscador funcional da web. Naquela época, a internet estava apenas começando a se desenvolver e era usada principalmente por acadêmicos e pesquisadores. Imtaz percebeu que era necessário um instrumento que ajudasse os usuários a encontrar informações facilmente em um volume crescente de dados. Ao criar o ART, ele abriu caminho para os motores de busca que usamos hoje, permitindo que encontrássemos rapidamente sites, documentos e recursos. O ART funcionava indexando arquivos em servidores FTP públicos, permitindo que os usuários buscassem arquivos específicos em vez de apenas navegá-los. Essa inovação mudou radicalmente a forma como as pessoas interagiam com a internet. À medida que o mundo online evoluía, a tecnologia de busca também se desenvolvia, mas o legado do ART permanece fundamental.
Hoje, consideramos a força dos motores de busca, como o Google e Bing, como algo normal, mas tudo começou com o trabalho inovador de InTAS. Não é incrível pensar em quão longe chegamos desde então? Prepare-se para se surpreender com a comunicação das sardinhas. As sardinhas, esses belos peixes que habitam os oceanos, têm uma maneira incrível de se comunicar. Em vez de emitir sons como outros peixes, elas liberam gás de suas bexigas natatórias. Essa liberação única de gás cria sons de alta frequência, que se assemelham a uma linguagem secreta, audível apenas para outras sardinhas. Imagine uma cidade subaquática vibrante, onde cada peixe pode falar, nadando juntos e compartilhando informações importantes sobre comida, perigos ou até mesmo reprodução. Os sons que elas produzem são tão específicos que muitos outros peixes não conseguem ouvi-los, permitindo que as sardinhas mantenham suas conversas em segredo e sejam eficazes. Essa forma de comunicação destaca as maravilhas da evolução, mostrando como esses seres se adaptaram ao seu ambiente para sobreviver. Portanto, da próxima vez que você pensar em como os peixes interagem, lembre-se de que até os menores detalhes, como uma bolha de gás, podem ter um grande impacto em suas vidas. Acredite ou não, camarões-flecha são super-heróis subaquáticos. Esses pequenos seres com cerca de 2 centímetros de comprimento têm uma habilidade incrível de criar uma onda sonora de impressionantes 210 decibéis. Isso é mais alto do que um motor a jato. Eles conseguem esse feito incrível, estalando suas garras em uma velocidade impressionante, criando uma bolha que se rompe com tanta força que gera uma onda de choque. Isso não só atordoa suas presas, mas também ajuda na comunicação com outros camarões. Habitantes de recifes de corais e águas costeiras, esses animais incríveis mostram que até os menores seres podem ter habilidades extraordinárias. O som do seu estalo pode se propagar debaixo d'água e até ser ouvido em terra, demonstrando as maravilhas da natureza em ação. Então, da próxima vez que você pensar que tamanho importa, lembre-se dos camarões-flecha e seu talento estrondoso. Quem diria que criaturas tão pequenas poderiam surpreender tanto? Você já viu o ágil garça verde em ação? Essa incrível ave, com cerca de 43 centímetros de comprimento, vive em áreas alagadas e manguezais por toda a América. Muitas vezes é reconhecida pela sua plumagem azulada e verde, mas a garça verde não é apenas uma ave bonita. Ela é uma caçadora habilidosa, mostrando uma incrível destreza ao perseguir suas presas. Com uma visão aguçada, consegue detectar peixes e pequenos invertebrados escondidos na água turva, onde frequentemente habita. Imagine uma pequena garça completamente imóvel, esperando pacientemente o momento certo para atacar. Assim que ela avista sua presa, a garça verde faz um movimento rápido e preciso para capturar seu alvo desavisado. Essas aves são interessantes não só por suas habilidades de caça, mas também pela capacidade de se adaptar a diferentes condições. Podem ser encontradas em lagoas tranquilas, pântanos e manguezais, o que destaca sua resistência. Na próxima vez que você estiver perto da água, preste atenção. Talvez você testemunhe as ações desse caçador ágil. Que outras aves incríveis você poderia descobrir? Muitos não sabem, mas anéis são feitos de fezes de alces. No Canadá, você pode encontrar anéis únicos feitos de fezes polidas de alces, que são surpreendentemente populares, como curiosidades da natureza. Esses itens interessantes são criados por artesãos que transformam o que muitos consideram lixo em joias da moda. O processo envolve coletar e limpar as fezes, seguido de uma polida cuidadosa para criar anéis brilhantes e atraentes. Embora alguns possam hesitar em usar joias feitas de um material tão incomum, muitos veem esses anéis não apenas como uma novidade, mas também como um ótimo assunto para conversar. Imagine chegar a uma reunião usando um anel feito de fezes de alce, despertando curiosidade e risadas. Esses acessórios únicos celebram a natureza selvagem e mostram como a natureza pode inspirar a criatividade de maneiras inesperadas. Então você teria coragem de usar um desses anéis extravagantes, mas únicos? É verdade que caminhões podem nos cegar. Na Austrália, motoristas de caminhões transformaram seus enormes veículos em impressionantes shows de luzes que iluminam o céu noturno. Ao viajar por lugares desabitados, essas máquinas incríveis são equipadas com milhares de LEDs coloridos, criando um espetáculo visível a quilômetros de distância. Essa combinação única de funcionalidade e criatividade cumpre uma dupla função.
Enquanto os caminhões transportam mercadorias por longas distâncias, eles também atraem a fauna local. Pássaros, cangurus e outros animais frequentemente param para admirar as luzes brilhantes, como se estivessem hipnotizados por esse espetáculo mágico. Esse fenômeno se tornou uma parte marcante da cultura australiana, com eventos que exibem os caminhões mais elaboradamente decorados. Então, da próxima vez que você ver um caminhão, imagine como ele transforma a estrada em um show de luzes mágico para pessoas e animais. Acredite ou não, mas na Índia existem casamentos com árvores. Em algumas regiões, especialmente no sul da Índia, há tradições em que as pessoas se casam com árvores para se livrar da má sorte ou corrigir um amor amaldiçoado. Essa prática incomum é baseada em crenças profundas na astrologia e na cura espiritual. As pessoas acreditam que o casamento com uma árvore pode remover energias negativas que atrapalham seu destino. Na cerimônia, o noivo ou a noiva frequentemente amarram um nó com a árvore e, após o ritual, a árvore às vezes é cortada, simbolizando a libertação da má sorte. Embora isso possa parecer estranho para muitos, destaca quão criativas e esperançosas as pessoas podem ser em tempos difíceis. Esses casamentos com árvores refletem uma abordagem cultural única na busca pela felicidade, mostrando como as tradições podem moldar nossa compreensão do amor e do destino. O que você acha? Como as visões modernas sobre relacionamentos se relacionam com isso? Você não vai acreditar na vida amorosa agitada de Hugh Hefner. O fundador da Playboy, Hugh Hefner, teve uma vida intensa, cheia de romances, especialmente com Holly Madison. O relacionamento deles durou de 2001 a 2008 e se tornou uma verdadeira sensação na mídia, em grande parte graças ao reality show As Garotas da Vizinhança. Esse programa permitiu um olhar sobre a vida na mansão da Playboy, mostrando não apenas o estilo de vida glamouroso de Hefner, mas também as relações entre as mulheres que lá viviam. Madison, uma das principais namoradas de Hefner, compartilhou suas experiências, revelando uma mistura interessante de alegrias e desafios da vida no mundo de Hef. O relacionamento deles gerou discussões sobre amor, fama e o que significa estar em uma parceria não convencional. A representação da vida deles cativou o público, levantando questões sobre as atrações e dificuldades de viver sob os holofotes. O que você acha desse estilo de vida? Você sabia que o pH da Coca-Cola é 2,8? Isso a torna mais ácida do que vinagre e até suco de limão. Essa acidez é forte o suficiente para corroer metal. Na verdade, um prego pode se dissolver na Coca-Cola em apenas 4 dias. O segredo está no ácido fosfórico presente na bebida, que não só dá à Coca-Cola seu sabor único, mas também a transforma em um poderoso agente de limpeza. Algumas pessoas até a usam para remover ferrugem de ferramentas ou limpar manchas de gordura. Enquanto você aprecia sua Coca-Cola, talvez não pense nela como um produto de limpeza, mas suas propriedades químicas são realmente impressionantes. Então, da próxima vez que abrir uma lata de Coca-Cola, lembre-se de que a mesma bebida que sacia sua sede também pode danificar metal. Incrível e um pouco assustador, não é? Você sabia que a primeira máquina de escrever surgiu em Milwaukee? Essa invenção revolucionária foi criada em 1867 por Christopher Latham Sholes e mudou para sempre a forma como nos comunicamos. Antes das máquinas de escrever, escrever era um processo lento e difícil, muitas vezes feito à mão com penas ou canetas. O design de Sholes permitiu que as pessoas escrevessem mais rápido e de forma mais eficiente, tornando a máquina um instrumento essencial para negócios e escritores. Com o aumento da popularidade das máquinas de escrever, o trabalho de escritório mudou, permitindo que os profissionais criassem documentos de forma rápida e precisa. Esse aumento na produtividade teve um papel fundamental no desenvolvimento de indústrias modernas e lançou as bases para as tecnologias de hoje. Milwaukee, que já foi um centro industrial, se tornou um símbolo de inovação na América, como o local de nascimento dessa invenção tão significativa. Portanto, da próxima vez que você digitar no teclado, lembre-se das humildes origens da máquina de escrever e seu impacto duradouro na comunicação. Um fato interessante sobre George Washington. Embora frequentemente celebremos Washington por sua liderança e coragem, ele tinha uma relação complicada com a escravidão, o que torna seu legado mais complexo. Washington possuía escravos, e como muitos ricos proprietários de plantações de sua época, ele buscava maneiras de manter esse sistema.
A lei da Pensilvânia afirmava que, se um escravo permanecesse no estado por 6 meses, ele poderia reivindicar sua liberdade. Para contornar essa regra, Washington frequentemente movia seus escravos para a Pensilvânia, demonstrando um desejo calculado de mantê-los sob controle. Essa prática revela um outro lado do primeiro presidente, levantando questões importantes sobre a moral e os valores que associamos a figuras históricas. Isso nos faz refletir sobre como a história é celebrada e criticada, destacando a complexidade do legado humano. O que isso nos diz sobre nossa compreensão de liberdade e liderança? Prepare-se para se surpreender com a fronteira da heliopausa. Esta incrível zona é o local onde nosso sistema solar encontra o vasto espaço interestelar. A heliopausa funciona como uma bolha protetora formada pelo vento solar, que é um fluxo de partículas carregadas emitidas pelo Sol. À medida que o vento solar se move para fora, ele eventualmente colide com partículas de estrelas distantes. Quando atinge a heliopausa, o vento solar enfraquece e não consegue conter essas partículas interestelares, criando um equilíbrio único. Essa fronteira está localizada a cerca de 120 unidades astronômicas do Sol, onde 1 unidade astronômica é a distância média da Terra ao Sol, ou cerca de 93 milhões de milhas. Cruzar esse limite significa entrar em uma área quase não afetada pela influência do nosso Sol. Compreender a heliopausa ajuda os cientistas a aprender mais sobre a posição do nosso sistema solar no universo e sobre a natureza do espaço interestelar. Não é fascinante pensar no que está além dela? Incrível, mas é verdade. Nós vimos um buraco negro. Em 2019, o Telescópio de Horizonte de Eventos, EHT, mostrou ao mundo pela primeira vez um buraco negro no centro da nossa galáxia, a Via Láctea, conhecido como Sagitário A. Essa conquista na astrofísica foi possível graças a anos de colaboração entre cientistas que usaram uma rede de telescópios ao redor do mundo. Sincronizando as observações, eles criaram um telescópio virtual do tamanho da Terra, que captou intensas ondas de rádio vindas do material ao redor do buraco negro. A imagem resultante mostrou um anel de fogo de luz cercando o centro escuro, o próprio buraco negro. Essa descoberta revolucionária não apenas confirmou a teoria da relatividade de Einstein, mas também abriu novos horizontes na nossa compreensão do universo. Quais outras maravilhas os cientistas poderão revelar no futuro? Você consegue imaginar que pinturas famosas podem nos surpreender? A famosa imagem O Grito de Edvard Munch é frequentemente mal interpretada. Muitos pensam que ela retrata uma pessoa gritando, mas na verdade reflete a forte reação de alguém a um grito distante. Munch criou essa obra-prima em 1893 e ela se tornou um símbolo do medo existencial e das emoções humanas. A figura central, com a boca aberta e as mãos nas bochechas, expressa horror e confusão, e não o grito em si. Essa nova interpretação destaca como a arte pode ter significados múltiplos. Munch se inspirou em uma caminhada, onde sentiu uma onda de ansiedade, refletindo sobre as dificuldades da vida e as complexidades dos sentimentos humanos. As cores vibrantes e os fundos torcidos intensificam a tensão emocional. Então, da próxima vez que você ver o grito, pense na sua história. Como você o interpreta? Você precisa ver essa surpresa de casamento inesquecível. Durante a cerimônia de casamento na Flórida, um paraquedista causou um verdadeiro alvoroço ao pousar inesperadamente bem no meio do corredor. Imagine, convidados vestidos elegantemente, gotas de suor brilhando ao sol, e de repente o som do vento cortando o ar anuncia a descida. O paraquedista caiu, espalhando pétalas de flores por toda parte e provocando risadas na noiva, noivo e seus convidados. Em vez de estragar o momento, esse convidado inesperado o transformou em um dos melhores do dia. Com um toque de bom humor, o casal convidou o paraquedista para se juntar a eles para o bolo após a cerimônia, criando memórias mágicas para todos os presentes. Quem diria que um casamento poderia ter tanta emoção graças a uma surpresa de paraquedas? É a prova de que, às vezes, os melhores momentos são aqueles que você nunca esperou. Um fato interessante sobre cortes de papel. Embora pareçam insignificantes, os cortes de papel podem ser surpreendentemente dolorosos. Isso acontece por causa das bordas irregulares do papel, que rasgam a pele em vez de cortar de forma limpa, intensificando a dor. Esse rasgo expõe as terminações nervosas, tornando-as vulneráveis ao ar e ao movimento.
Você pode ter notado como um corte de papel arde ou queima, especialmente quando você toca nele ou lava as mãos. Curiosamente, esses pequenos cortes muitas vezes não sangram muito, o que torna a dor ainda mais perceptível. Como usamos papel diariamente, seja para anotações ou leitura, não é surpreendente que cortes de papel sejam um incômodo comum. Mas por que essas pequenas lesões doem tanto? Talvez porque as pontas dos dedos têm muitas terminações nervosas, tornando-as muito sensíveis até mesmo a danos leves. Na próxima vez que você se cortar com papel, lembre-se de que tudo se resume a essas bordas afiadas e irritantes. Quando os relâmpagos atingem os aviões, como eles sobrevivem? Em média, um avião comercial é atingido por um relâmpago uma vez por ano, mas não se preocupe. Os aviões modernos são projetados para lidar com esse fenômeno natural. Eles usam materiais condutores que permitem que a poderosa energia do relâmpago passe com segurança pela parte externa do avião. Esse design inteligente direciona a energia para a cauda, garantindo a segurança dos passageiros dentro. Pilotos e engenheiros consideram esses fatores com cuidado ao projetar o avião, priorizando a segurança. Na verdade, os aviões comerciais passam por testes rigorosos para garantir sua resistência a relâmpagos. Portanto, embora a ideia de um avião ser atingido por um relâmpago possa parecer assustadora, é um evento para o qual os aviões estão bem preparados. Da próxima vez que você ouvir um trovão durante o voo, lembre-se de que o avião está pronto para isso. E se eu disser que os trabalhadores da Amazon correm maratonas todos os dias? Nos armazéns da Amazon, os funcionários estão sempre em movimento. Alguns percorrem até 17 km por turno. Isso é quase a distância de uma maratona, tudo dentro de um dia de trabalho intenso. Os trabalhadores precisam pegar pacotes a cada 33 segundos, o que não deixa tempo para descanso. Essa atividade física intensa não só destaca as exigências do trabalho, mas também revela o ambiente dinâmico da logística moderna. Imagine-se correndo por um enorme armazém, escaneando produtos e garantindo entregas pontuais. Embora isso ajude os trabalhadores a se manterem em forma, também levanta questões sobre a tensão física e o estresse mental associados a essas altas exigências. Como esses atletas do armazém lidam com a resistência dia após dia? A realidade é que sua busca por eficiência é impressionante, mas e a saúde e o bem-estar deles? Adivinhe o que realmente move o grupo Rednecks? Você pode pensar que esse famoso grupo tem raízes no sul, considerando seu hit animado Cotton Eye Joe, mas surpresa, esse grupo é na verdade da Suécia. Formado no início dos anos 90, os Rednecks fizeram sucesso ao misturar música folk americana tradicional com ritmos modernos. Seus nomes de palco engraçados, como Billy Ray e outros, criam uma ilusão divertida de som sulista, mas na verdade eles misturaram gêneros de todo o mundo. A energia contagiante de sua música ajudou a canção a se tornar um fenômeno mundial, alcançando o topo das paradas em vários países. Seu estilo único combina elementos de country, pop e techno, atraindo um público amplo. Então, da próxima vez que você ouvir esse ritmo icônico, lembre-se de que esse grupo divertido é orgulhosamente sueco, mostrando que a música realmente não tem fronteiras. Vamos revelar a verdade sobre a terapia de bovinos. Este é um raro transtorno psicológico que faz com que as pessoas acreditem sinceramente que são vacas, o que pode ser tanto fascinante quanto confuso. Pessoas que sofrem com a terapia de bovinos podem agir como gado, como pastar na grama e até mugir. Embora o termo possa parecer estranho, ele destaca como nossa mente às vezes cria identidades vívidas, que não correspondem ao nosso ser físico. Fatores como problemas de saúde mental, influências culturais ou experiências incomuns podem contribuir para a formação desse sistema de crenças único. Especialistas em psicologia trabalham para entender por que algumas pessoas desenvolvem identidades tão profundas que se alinham com a imagem do gado. Embora isso continue sendo um fenômeno raro, a terapia de bovinos nos lembra da complexidade da mente humana e de como as identidades podem se formar de maneiras inesperadas. Você já se perguntou como nossas percepções podem ser tão diversas? Poucos sabem, mas a Pedra de Roseta mudou a história. Este incrível artefato do Antigo Egito teve um papel fundamental na decifração dos hieróglifos egípcios, que por séculos desafiaram os estudiosos. A pedra foi encontrada em 1799 por soldados franceses, em Roseta, Egito, e nela está gravado um decreto do faraó Ptolomeu Xinti.
Curiosamente, o decreto está escrito em 3 idiomas: hieróglifos egípcios, demótico e grego antigo. Esta inscrição trilíngue se tornou a chave para entender a linguagem perdida dos hieróglifos, pois os estudiosos podiam comparar o grego, que já conheciam, com os outros 2 sistemas de escrita. A decifração foi principalmente realizada por Jean-François Champollion na década de 1820, que revelou os segredos dos símbolos hieroglíficos. Graças à Pedra de Roseta, agora temos acesso a um rico conhecimento sobre a cultura, a história e as crenças do Antigo Egito. Este artefato incrível não só representa um avanço na linguística, mas também nos permite vislumbrar uma civilização que floresceu há milhares de anos. Que outros mistérios do passado podem estar escondidos em artefatos, aguardando sua descoberta? Muitos não sabem, mas Tolstói era um radical. Nos últimos anos de sua vida, o famoso escritor russo Lev Tolstói decidiu abrir mão de sua riqueza e optar por um estilo de vida mais simples. Essa transformação surpreendente aconteceu devido a um profundo despertar espiritual que o levou a princípios de simplicidade e renúncia. Em vez de viver no luxo, ele doou grande parte de sua fortuna para a família, amigos e necessitados, escolhendo uma vida ascética focada no crescimento espiritual e na integridade moral. Essa não foi apenas uma escolha pessoal, suas ações tiveram um impacto significativo. As mudanças radicais de Tolstói inspiraram muitos reformadores sociais e pensadores que admiravam sua firmeza em suas convicções. Suas obras tardias, repletas dessas ideias, desafiavam as normas sociais e continuam a inspirar discussões sobre moralidade e justiça social até hoje. Não é incrível como a transformação de uma única pessoa pode ressoar por gerações? Você sabia que Thomas Jefferson salvou nossa Biblioteca Nacional depois que os britânicos queimaram o Capitólio dos Estados Unidos? Durante a Guerra de 1812, muitos documentos e livros importantes foram perdidos. Para ajudar a restaurar nosso patrimônio cultural, Thomas Jefferson tomou uma atitude inesperada. Ele vendeu sua biblioteca pessoal, que tinha mais de 6.000 livros, para a Biblioteca do Congresso. Jefferson acreditava que cidadãos bem informados são essenciais para uma democracia bem-sucedida, por isso queria garantir o acesso ao conhecimento. Sua coleção era diversificada, de filosofia e história, a ciência e literatura, formando uma base ampla para a nova nação. A ação de Jefferson não apenas restaurou a Biblioteca do Congresso, mas também estabeleceu um importante precedente sobre a importância da educação e da cultura na América. Hoje, essa biblioteca é uma das maiores e mais completas do mundo, lembrando-nos da visão de Jefferson. É incrível como a paixão de uma pessoa por livros ajudou a moldar nossa identidade nacional. Você sabia que os ursos polares são excelentes nadadores? Esses majestosos animais conseguem nadar mais de 400 quilômetros nas águas geladas do Ártico. Os ursos polares dependem principalmente do gelo marinho para caçar, pois se alimentam de focas e outros mamíferos marinhos. No entanto, com as mudanças climáticas, o gelo está derretendo e os ursos precisam nadar longas distâncias em busca de comida. Seus poderosos membros e uma camada espessa de gordura ajudam a mantê-los flutuando e aquecidos nas águas geladas. É impressionante, mas os ursos polares conseguem manter um ritmo constante por vários dias, permitindo que atravessem vastas áreas do oceano. Essa incrível habilidade de nadar é vital para sua sobrevivência em um ambiente em mudança. Infelizmente, com a diminuição do gelo marinho, seu habitat está encolhendo e encontrar comida se torna mais difícil. À medida que esses animais se adaptam a um mundo em transformação, isso nos lembra dos desafios que enfrentam e da importância de proteger seus ecossistemas. O que você acha que os ursos polares farão para se adaptar às mudanças climáticas no futuro? Por que o rádio chamou a atenção do público? No início do século XX, o rádio era visto como um remédio milagroso, fascinando as pessoas com promessas de cura e energia. Inspiradas em seus supostos benefícios, as pessoas começaram a comprar produtos como sais de banho com rádio, pasta de dente radioativa e até água com radônio, acreditando que esses itens poderiam curar doenças e aumentar a energia. Apesar de sua popularidade, muitos desses produtos continham apenas uma quantidade mínima de radiação, tornando-os principalmente ineficazes para a verdadeira cura. A atração pelo rádio foi alimentada por descobertas científicas e pela agitação da mídia, levando a um grande interesse público. Curiosamente, até hoje, alguns spas ainda promovem tratamentos com rádio, mantendo o espírito dessa época passada.
É surpreendente como uma substância associada a desastres e riscos à saúde conseguiu manter tal legado. O que isso diz sobre nossas relações com a ciência e a saúde?